Olá, sejam bem-vindos ao podcast Concha Acústica, uma memória a ser contada. Esse podcast faz parte de um projeto que foi aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC. Eu sou o professor Dr. Leandro Henrique Magalhães e estou aqui acompanhada pela proponente do projeto, a nossa amiga Elisa Maria Ferraz Arruda Medeiros. Tudo bem, Elisa? Boa tarde, Leandro. Tudo bem, Leandro? Tudo jóia. Sou Elisa. Eu trouxe uma convidada hoje, Leandro, muito especial. Amiga de longa data. Longa data, eu posso dizer, desde 2017, quando a gente se conheceu. Então, é a Solange Gaia, a doutora Solange Gaia. E ela mora nas imediações da Concha. Tem muita história para ser contada, Leandro. Muita história. E a Solange é a fundadora da Concha Associação de Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina. Fundadora. Olha só, hein? Que privilégio. E que responsabilidade. Foi muito bom esse tempo, Solange. Saudades desse tempo. Elisa, Leandro, um prazer estar aqui com vocês. Isso até me deixa muito emocionada, porque são muitas histórias lindas. E a gente faz assim, quando vocês comentam, a gente faz um retrocesso em tudo e a gente diz, meu Deus, algo que começou como uma gotinha do oceano, hoje está tomando toda a sua proporção e está chegando aqui onde nós estamos. Então, com a Elisa, né? Que tudo isso motivou a Elisa a escrever sobre a Concha e hoje ser contemplada com um belíssimo projeto. Então, isso assim me deixa muito emocionada, porque se nós estamos no mundo não a passeio, como já dizia a música, né? Diz a música, né? Então, nós estamos fazendo o nosso dever como cidadãos e como alguém vai deixar uma memória para os nossos que vêm por aí, né? Eu quero deixar bem claro que eu não sou jornalista, não tenho essa formação. O livro é uma memória emotiva, de trabalho, de amizades, de lutas, sabe, de projetos, de sonhos na realidade. E é isso que eu quero. Por isso que eu trouxe você, que foi a primeira pessoa que também sonhou junto, e agora o Leandro, que sonha junto com a gente. Então, é tudo um reviver daquilo que nós fizemos. Fica à vontade. É isso mesmo. Conta de começo, como tudo começou, né, Leandro? Você falou que foi em 2017, né? Final de 2017. Sim. Como que foi isso? Conta pra gente. É assim, primeiro tenho que dizer que eu trago dentro de mim muito amor por Londrina. Eu sou filha de Londrina, sou totalmente pé vermelho. Meus avós chegaram em 1936. Minha mãe, né, me educou, me criou no centro de Londrina, nesse lugar aqui. Na época, o play, né? O nosso play era Concha Acústica, Bosque e Calçadão. Era ali que nós nos criamos como crianças. Olha que privilégio, hein? Era lindo, era gostoso. Era o bosque que tinha o macaquinho, era o calçadão que tinha a bicicleta, que a gente fazia piquenique naquela Praça da Bandeira. Fazer piquenique lá? A gente fazia piquenique ali. Olha só, hein? Naquele jardim ali, descendo... logo depois da catedral, que tem aquele gramado, a gente fazia piquenique entre nós, né? As crianças, os pais levavam e tudo. Então, assim, foi uma infância muito saudável, né? E também pega a adolescência e hoje a vida adulta. E a Concha Acústica é o palco da diversidade, porque quantas histórias a gente viu, quanto a gente ouviu, eu lembro, nossa, muitas coisas aconteceram ali, questão de passeatas, shows, né? muita coisa, situações, óbices, né? Então, ou seja, que foram uma das situações que nós, diante da Concha se tornar esse marco que é mundo, né? Qualquer pessoa, qualquer turista, porque veja só, pela manhã, num domingo de manhã, se a gente passar por ali, hoje que Londrina está sendo muito conhecida e muito divulgada, né? E também em razão do eixo Londrina, que as pessoas, de qualquer forma, fazem parada para continuar a viagem ou trocar voos, qualquer situação. O que acontece? Pela manhã,
Quantos domingos ou sábados você vê turistas dos mais variados países, ou mesmo pessoas aqui do Paraná, aqui no Brasil, tirando foto, entrando na cabine telefônica, dizendo, olha, parece de Londres, o outro lendo aquelas placas sinalizadoras que tem ali na frente da Secretaria de Cultura, que tem ali na frente da Concha, que foi uma das ações que tanto a nossa associação, juntamente com a Secretaria de Cultura, porque todas elas estavam sem as sinalizações, foram uma das nossas ações. Sim. Que até teve esse apoio, né, junto com a Secretaria de Cultura, que devolveu, né, essa história para ali. Foram 4 pontos que nós repusemos. E aí o que acontece? Então, dentro de mim, voltando um pouquinho, eu sempre tive essa questão da história, da memória. Minha família sempre prezou por isso. Eu sempre aprendi essa situação de como é importante os nossos valores, as nossas raízes, saber da nossa história, de onde nós viemos, o que acontece e cuidar, preservar. Então, assim, ainda mais que tudo depende não só de direitos, mas também de deveres. E uma vez que eu sou advogada, conheço a Constituição e sempre tive também junto comigo essa questão que eu aprendi, até foi no Colégio Mãe de Deus, quando eu estudei. Tinha um ditado, porque à época nós tínhamos a disciplina de moral e cívica. Sim. Então nós tínhamos um ditado que dizia assim, uma andorinha só não faz verão, você precisa dos outros, os outros de você. Então eu sempre aprendi a disponibilização. A minha madrinha também, com a minha madrinha sempre eu aprendi a me disponibilizar, porque eu via a minha madrinha com ações e que ela se disponibilizava para o mundo, e eu dizia assim, quando eu crescer eu quero ser igual a minha madrinha. Então, assim, são situações, e outras a gente vai vivendo, a gente vai se construindo por exemplos e pessoas que convivem conosco. Então, quando chegou um momento que eu tinha ali um tempo, eu tinha deixado, porque tinha terminado o biênio, e eu estive presidente do Conselho de Cultura, e ali a gente abordava muito a questão do centro histórico, do corredor cultural e tantas outras situações da cultura. E eu ali, morando ali, vivendo ali e com tantos problemas. E a gente sempre conversava e nos reuníamos no final da tarde, seja ali na Concha ou em qualquer outro ponto ali do centro histórico. Tinha que acontecer, nós precisávamos de voz, porque uma pessoa sozinha, e voltando para o ditado, uma pessoa sozinha, por mais que ela peça, é difícil porque o poder público, às vezes, com tantos problemas, com tantos pedidos, ele não vai ver aquele pedido daquele único cidadão que escreveu uma cartinha com todo respeito. Mas é assim. Então, sociedade organizada, ela funciona por meio de associações, de instituições que podem ter voz para pedir ordenadamente. Solange, só te interrompendo um pouquinho, porque quantas vezes demos entrevista para jornal, para televisão, ali mesmo, sobre o bosque, sobre a Concha, mas era uma pessoa, era um grupinho, e só esse grupinho não ia resolver nada. Então, foi por causa de tudo isso é que houve esse interesse na associação. Exatamente. E aí, um belo dia, nós dissemos, não, é agora. E aí, por que a gente fala final de 2017? Porque eu tinha a minha vida, né, profissional, e tem esses espaços, essas lacunas, que é a minha disponibilidade. Então, como eu estava disponível para o Conselho de Cultura, eu estava me obstando de algumas outras situações. A partir do momento que eu não estava mais no Conselho da Cultura, então foi quando nós pensamos, não, então agora é a hora da gente criar a associação. E aí nós criamos essa associação, né, que começou muito a conta-gotas, e foi crescendo aos poucos, que hoje ela já está em outra gestão. E essa questão da outra gestão, a pessoa competente vai falar, que muito bem, né, nos representa. Então, ou seja, mas esse início foi muito difícil, porque veja só, aí começou, quem vai fazer parte? Então, são muitas pessoas que participam, mas na hora de assumir a responsabilidade... É diferente, né? E de fazer a parte, aí resume-se a poucos. Uhum. E o nome?
Aí o nome, como nós pensamos? Associação. Nós nos reuníamos na concha, nesse entorno, então tem que ser concha. Mas nós não podemos tratar só dos assuntos da concha, porque já que vai se criar uma associação, tem que se criar uma associação pronta para um entorno maiorzinho, porque a concha ela tem um braço. E aí nós dissemos, então sim, a concha, a associação dos amigos. Por que amigos? Porque a concha não é feita só de moradores. Ela tem o lojista, ela tem a pessoa que trabalha, ela tem a pessoa que passa, ela tem o turista. E quando a gente cria alguma coisa, nós não podemos criar só para nós. Nós temos que criar pensando para abranger, para ela abarcar o maior número de pessoas, para ela atingir a finalidade dela do cuidado, da manutenção, do amor, do carinho, da preservação e da memória eterna. E quem vai poder fazer por isso? Só a Solange? Não. Só a Elisa? Não. Mas sim as pessoas que vão passar e vão poder agregar cada vez mais, né? Para que essa memória seja preservada. Então, amigos, ainda mais até depois veio a pandemia, por que não amigos? Porque se o turista lá do Japão passou, gostou, e de repente ele tem interesse de alguma forma lá do Japão ajudar numa ideia, numa manutenção, numa situação, amigos, ele não deixa de ser um amigo que passou por ali, curtiu, gostou, né? E os moradores, porque sempre haverá moradores. Sim, é verdade. Né? Então, aí se criou o nome. Concha, Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, porque ela vai no raio da Benjamin Constant até Alagoas e ali da Duque de Caxias até o início da Higienópolis, porque depois até a gente ficou sabendo, parece que tem alguma associação, alguma coisa assim ali. Então nós fechamos nesse raio. E aí tem mais um detalhe, por que concha, que agrega o nome concha da concha em si? Concha porque a concha é uma concha do mar. E essa concha, quando nós cultivamos ou que nós encontramos a concha já pronta e perfeita para extrair, a pérola. E a pérola é uma joia preciosa, que em alguns países ela vale muito em razão do valor e do apreço a esse tipo de material, e em outros não tanto. Porém, sempre dessa concha se extrai um material precioso que para sempre vai ser lembrado. E quando se diz um presente de uma joia, é um momento eterno, num momento que marca. E a nossa concha, com certeza, com várias ações, por momentos que já passaram e por momentos que virão, sempre dessa ação vai se extrair uma pérola, pela ação de todos juntos. É poético isso, né? Tem um caráter poético, né? Muito bonito. Deixa eu aproveitar para você falou dos amigos, né? E depois você veio com essa pérola, né? Bonita, né? Essa parte poética do porquê da concha. Mas eu gostei muito da questão dos amigos, sabia? Porque sempre quando eu penso da concha acústica, eu penso que a concha ela não pertence apenas aos moradores do centro, né? Ela é uma referência para a cidade e para o mundo. Sim. Porque eu digo da cidade, tem muitas pessoas que vivem em outros lugares da cidade e que vão até o espaço da concha, que se deslocam para aquela localidade, né? Então os amigos caem muito bem, porque eu sei muitas pessoas que estão de outras regiões da cidade, mas que estão envolvidas com a questão da concha. É por aí, né? Exatamente. A concha ela é de todos. Isso. E todos têm o direito de usar, de desfrutar, de estar em bons momentos, entendeu? Então, assim, é isso que nós pensamos. Então, nós fomos profundamente, a gente pensou cada detalhe, todo mundo participou, né? O estatuto, todo mundo participou do estatuto. Então, foi assim, tudo começou muito bem. Nós começamos, sabe, de uma forma muito minimalista, porém, aí que tá, tudo muito estudado, muito fundamentado e que com muita propriedade a gente alcançou muitas ações e boas, sabe, a gente alcançou diante de um período tão curto, a gente alcançou ações e efetivação de situações grandiosas. Que fortaleceram. Que fortaleceram. E quem participou foi todo mundo.
toda a comunidade. Inclusive, nós temos um grande respeito, um grande carinho, uma grande consideração, tanto seja pelo poder executivo, quanto legislativo, quanto judiciário, porque foram muitas reuniões, sempre a gente ouvindo, sempre a gente pedindo, mas sempre quando a gente levava o problema, já estava tudo estudado, tudo pensado, tudo considerado como ia ser feito, por que ia ser feito, qual a intenção, aonde chegar, o que nós queríamos, e nós sempre fomos ouvidos. Muitas vezes com um sim, que nós ficamos muito felizes, e algumas vezes com não, que nós soubemos entender. Então, ou seja, para que muitas ações acontecessem, nós tivemos uma grande integração e temos uma grande integração. E dentro dessa grande integração, a palavra maior é o respeito. Então, a ética, né? A ética é o respeito, é a consideração e é o ouvir. Porque quantas vezes nós fizemos um abaixo-assinado, que eu lembro, eu caminhei, como dizem, é sola de sapato. Eu fui de loja em loja, síndico por síndico, apartamento por apartamento, foram 3.000 assinaturas. E tanto ouvia as pessoas o que elas queriam, o que elas precisavam, quanto a gente lhe conversava. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, assim, assim. Dentro desse abaixo-assinado, que na época era uma situação muito difícil, que nós estávamos ali com as pessoas em situação de rua, e nós fomos ouvidos. Teve o doutor Paulo, que era promotor, ele fez inúmeras, o Paulo Tavares. Sim, sim. Aliás, foi o conselheiro, né? Incrível, uma pessoa assim, que ele sempre, ele reunia todos, e a gente tirava ali as propostas, a gente levava a situação, e a gente ouvia, então assim, e tomavam-se as decisões, então ele nos construiu muito, a gente aprendeu muito com o Dr. Paulo, ao mesmo tempo. A gente fez daí, diante disso, não só disso, como outras situações, nós fizemos várias propostas, foram 38, salvo engano, propostas, e chamamos uma audiência pública. Foi ali que a gente se exteriorizou, porque nós estávamos totalmente organizados, e ali a gente pediu tudo o que precisava. Então, foi um marco especial. Nós tínhamos estudado, eu estudei muito para pedir a questão da revitalização do bosque, porque a revitalização do bosque ela era uma praça que após em determinada gestão ela se tornou uma APP. E aí nós tínhamos que pedir uma revogação. Por que ele não era revitalizado e ficava lá parado? Porque nós tínhamos que pedir, primeiramente, antes de revitalizar, pedir uma revogação da lei, e que imediatamente o executivo nos ouviu, e o executivo imediatamente abarcou esse projeto, né? Então foi pedido a revogação, veio, né? Deu tudo certo, e logo em seguida houve um belíssimo trabalho da revitalização, que foi um marco da nossa associação. Então todo mundo participou, aí saindo um pouquinho da concha acústica, mas fazia parte, né? Mas é o feito do que a associação conseguiu. É o centro histórico, né? É o centro histórico. Parte de tudo. Então aí, com todo o respeito, dentro dessas propostas estava a revitalização, porque não tinha mais condições. E aí tudo foi estudado, entrou o IPU, entrou todos os segmentos, entrou aí executivo, legislativo, judiciário, as secretarias, todo mundo, a população. Aí teve a irmã Rosa Maria, gestora do Colégio Mãe de Deus. Na época ela cedeu a quadra de esportes para que fosse feita uma das reuniões, né, para que dali saísse, que o IPU levasse o projeto que eles tinham pensado, e que dali partisse o questionário. E o questionário, que era tanto físico quanto eletrônico, ele saiu que no dia do Sagrado Coração de Jesus, o padre Rafael, olha onde que chega a proporção,
O padre Rafael também deixou que nós fizéssemos aplicássemos o questionário ali entre as pessoas participantes da festa, porque é feriado. Sim. E vem pessoas aí que tá a palavra amigos, olha onde que chega. Como são pessoas que vêm de todas as partes de Londrina, região e cidades, né, do entorno. Então, ou seja, foi maravilhoso. E aí, o que resultou a ação? A revitalização do bosque. E aí foram várias, olha, foram tantas. A árvore, tinha uma árvore ali na esquina da Sonquei, que se vocês passarem lá, vocês vão ver. Hoje não existe aquela árvore, foi um pedido nosso, porque aquela árvore, ela estava oca. Então, teve estudo da SEMA, né? Teve toda ali uma situação que foi pedido, sempre a gente ouvindo, a gente pedindo, a gente ouvindo, mas ali é um corredor de vento. Ali podia ter uma tragédia, como houve tragédias no bosque. Sim, antes da revitalização, houve tragédias. E aí, nós, como é uma palavrinha que sempre levava nas reuniões, hoje eu não sei como que, né, sempre as reuniões eu levava, então o que a gente aprendia, tipo, aprendia com o Dr. Paulo, né? Então, veja só, é o pessoal, porque nós estamos entre pessoas, seres humanos. Então, tem pessoas hipossuficientes em conhecimento, né? E tem pessoas que não falam por mal, às vezes usam uma palavrinha que não está para ela. No dia a dia está normal, mas hoje na forma como é usada, não está politicamente correta usada. Então, quantas vezes a gente levou a palavrinha, gente, é pessoa em situação de rua, né? Então, outras vezes a gente levava, vamos ver o corredor do vento, nós temos que ver para não acontecer danos evitáveis. O que é o dano evitável? Ora, a gente sabe que aquilo pode acontecer, por que não agir antes de acontecer? Tem que deixar acontecer para depois tomar uma atitude. Sim, perfeito. Então, dentro da nossa associação, nós sempre trabalhamos com a questão, pelo menos quando eu estava na gestão. Solange, né? Só te lembrando um pouquinho, que é bom que o povo saiba disso, né? Que a Concha, as primeiras reuniões, as primeiras assembleias, eram muitas pessoas participavam. Eram muito participativas. Né? A gente não tinha sala, Leandro. Emprestava a sala dos outros, lembra? Era, porque era assim, a gente começou e foi abrindo. Aí o que acontece? Primeiro era ali no Valtinho, que a gente tem que dar um grande agradecimento ao Valtinho. Sim. A salinha dele ali no fundo no corredor do centro comercial, da galeria. Aí ficou pequeno, porque até mesmo entra no corredor, sim, né? Aí a Marli Fagundes, a doutora Marli Fagundes, a advogada, né? E aí ela começou a ceder a partir da geração integrar ali para a gente nos reunir à noite, porque era maior, abarcava ali. Então a família Fagundes também, um grande abraço nosso, uma grande consideração, respeito. Sempre muito disponível, o Vivaldo, o Rodolfo, o Rodrigo, a Fabi, todos eles sempre muito disponíveis. Então foi. Quando a Marli inaugurou o Cine Vila Rica, nós passamos a nos reunir. Aí lá, outras demandas. Teve a demanda do Chico, do Macaquinho do Bosque, que foi o... Nossa, foi ali, tinha muitas pessoas naquela reunião do Chico. O que foi de gente naquela reunião? Não sei se você recorda. O Chico chamou a atenção. Quem queria que o Chico ficasse no Bosque? Quem queria que o Chico fosse levado no ambiente propício? Nós fomos, foi muito interessante, lembra? Aí a gente foi até o Ministério Público, tudo. Então, ou seja, aí cada qual dentro da sua intenção, de fazer o melhor, né? Sim. E tantas outras situações. Então, outra coisa, por inúmeras vezes, a concha acústica foi pichada, porque existem, né, os protestos, existem tudo. E aí, a gente tinha acabado de pintar. De repente, a concha acústica pichada. Aí reúne, cada um dá um pouco. Ou então, só um pouquinho, Solange, para lembrar que a gente não tinha um tostão furado no bolso. Dependia sempre da ajuda de um amigo. Quem vai comprar tinta? Quem vai... A Marli, muitas vezes, porque ela estava com a questão do cinema na reforma, aí ela ajudava. E, fazendo um parênteses também, quando eu estava na presidência do Conselho da Cultura,
Isso antes, até por isso que... Aí que tá, todo ser humano, ele é construído de ações. Sim. Aí o que acontece? Teve uma vez que o Caio Cesário estava na secretário. Secretário da Secretaria de Cultura. E aí nós fizemos uma bela ação. A gente comprou, isso daí naquela época eu comprei a tinta, que eu estava tão apaixonada por várias situações, que eu fui lá ali, nunca me esqueço, ali na Mato Grosso. A gente, acho que era Darca, não sei, era um lugar. A gente comprou, tem até hoje, a gente comprou o cimento queimado, ainda eu perguntava para Solange, porque a Solange é a diretora do patrimônio, né? Também do patrimônio. Pelo amor de Deus. Então eu dizia, Solange, como que a gente pode, qual que é a cor e tal? Aí a gente, essa cor aqui não, essa cor azul aqui, ela não faz parte. Não faz parte hoje. Então aqui era uma cor, aqui é o outro, e os totens, né? Sim, que tem dos pioneiros isso. também. A gente comprou o vermelho do totem certinho. Aí o Caio pintou, eu pintei, várias pessoas pintaram, a esposa do Caio várias. Então assim, todo mundo envolvido de deixar a concha bonita. Era no aniversário da concha. E aí eu fui no Shangri-La, comprei as florzinhas, a gente fez um canteirinho ali, eu mesmo, com a minha mão ali, a gente colocou, isso ainda não existia associação, mas por isso que eu digo, Sim, tudo ações. isso puxa a questão de chegar à conclusão da associação. Porque daí não adiantava, porque a Solange foi lá, comprou a flor, né? Ajudou todo mundo 4, 5, 10, 15, 20, 30. Mas e aí? Aí as pessoas chegavam, pisaram por cima, e aí? Porque o ser humano também, ele não tem muita... Às vezes ele não faz nem por mal. Mas aí ele vê aquela florzinha, eu quero ver um cantor lá, ele passa e pisa em cima. Sim, e não tá nem aí. Então, ou seja... E aí vem da educação, do conceito de cada um, por isso que é muito importante... Do respeito pela coisa pública, né? Isso. Então, ou seja, e isso tudo foi ganhando proporção. Depois teve uma vez lixos também. A gente catava lixo no bosque, a gente catava lixo na concha acústica, a gente varria. Então, são ações... que foram agregando, aí pedir as câmeras, pedir segurança. Também a gente não pode deixar de agradecer muito a Guarda Municipal. Sim. E a Polícia Militar, olha, sempre presente, E são até hoje parceiros da Concha. São Sempre muitas presentes, pessoas, né? são. E muitas entidades envolvidas, né? Você citou aí uma série de pessoas que participaram, Sim. pessoas que talvez não tivessem ali, a princípio, uma obrigação de estar ali apoiando, ajudando, Isso. mas que ali estavam, né? Então, olha, uma história inspiradora, viu, Solange? Para quem está pensando em se organizar, né? Em cuidar do espaço, do bem público. Eu gosto muito de trabalhar com patrimônio, né? E uma coisa que eu sempre falo é que patrimônio, ele só é patrimônio quando quando a gente sente que a gente pertence ao lugar, a gente cuida, né? Sim, vigiar e cuidar. E assim, eu sou cristã, né? E eu tenho muito uma situação que Deus, quando fez o mundo, o homem, nós, estamos aqui como administradores Sim. daquilo que Deus nos deu e que nos deixou. Então, se Deus nos proporcionou e nos coloca em alguns lugares, nós temos que tentar entender aquele pedido do divino, entendeu? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo como ser humano? Porque um dia a Solange não vai mais estar aqui. Mas a gente vai deixar alguma coisa. Então, eu acredito que eu tenho certeza que o que me competiu, ou o que me compete a fazer pelo mundo, pelas coisas que eu posso fazer, que está ao meu alcance, ou às vezes até não, eu faço. E uma coisa eu digo, seja para o animal, seja para a planta, seja para o ser humano, que você pode, faça. Faça. Nem que te chamem de louca, faça. Porque eu acredito que há no universo algo muito forte, e esse algo muito forte está olhando por nós e deixa a gente realizar as coisas. Sim, Solange, a vida é uma sementeira, né?
Você planta todo dia alguma coisa. Planta uma ideia, um pensamento, uma amizade, né, Leandro? Isso mesmo. E isso tudo a gente vai colhendo através do tempo, né? Por isso que eu fiz questão de a primeira entrevistada fosse você, que foi a nossa fundadora da Concha e é a nossa presidente ainda da Concha Associação por direito, né? Então, nós ficamos felizes em trazer você aqui. Né? Aquela história linda que ela conta, lindo, né, Leandro? inspirador, né? A gente se sente realmente com vontade de fazer, né? De ajudar, de estar envolvido. E muito, muito interessante essa percepção que você tem, né? Sobre o local, né? Você viveu ali, né? A sua história está ali, da sua família e todas as pessoas que se envolveram. É uma história belíssima, viu? Parabéns. Ai, muito obrigada. E assim, são muitas pessoas envolvidas que eu posso esquecer os nomes, então eu só quero dizer que eu tenho que consignar primeiro o agradecimento de vocês me trazerem aqui, né? Para mim, nossa, eu fico muito honrada com isso, me sinto muito bem. E o que eu puder contribuir, sempre eu contribuirei. E a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram, todas vocês saibam que o meu agradecimento eterno e grandíssimo por tudo que vocês fizeram, tudo em rede, em integração, com muito esmero, com muito carinho. E é isso que eu tenho que falar. E toda a administração, tem a Yara também, que hoje é um nome que eu tenho que deixar, porque ela estava como a vice, né? Sim. E hoje ela está como presidente, mas aí o momento da Yara ela vai comentar. E todos os demais, são muitas pessoas que eu tenho receio de esquecer algum nome, então é melhor eu nem citá-los. Não citá-los, é melhor eu... Todos estão abraçados. Todos, isso aí. muito abraçados. Quero agradecer aí a Solange, né, por estar aqui conosco nessa hora, né, contando tanta coisa, e tanta coisa que a gente acaba esquecendo, sabe, Leandro? Sim. Então, é um reviver, né, é um renascer. E para esse livro é muito importante essa memória. É uma memória que tem que ser contada mesmo. É isso aí. Obrigado, Solange, novamente, né, pela sua disponibilidade, pela sua presença. Elisa, né, nós agradecemos pela possibilidade de estarmos aqui, porque se nós estamos aqui é porque a Elisa propôs o projeto, né? E o Promic aprovou, então também agradecimento aqui ao Promic, né, ao Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que aprovou o projeto Concha Acústica, uma memória a ser contada, nome também do nosso podcast. Obrigado, Elisa, obrigado também. Leandro, obrigado, Solange, por essa tarde tão gostosa. Um bate-papo muito bom. Isso aí. Obrigada. E encerramos assim o nosso podcast e que possamos então nos encontrar numa próxima oportunidade. Acompanhe, nós vamos estar disponibilizando todos os nossos episódios para vocês, ok? Muito obrigado novamente e até a próxima.